Então, o professor André trouxe para a gente o conceitual dos modelos de gestão de pessoas, e o nosso objetivo agora, com os dados que a gente vai mostrar a seguir, é posicionar para vocês como foi a captação dessas informações dentro da pesquisa dos lugares incríveis no ano de 2020. Então, vamos lá. Na pesquisa de 2020, nós fizemos o seguinte: com base nos 4 modelos de gestão de pessoas que o professor André Fischer nos trouxe, nós perguntamos para as empresas, segmentando essas informações por tipo de local de trabalho, para coletar essa informação segmentada pelos diferentes modelos de gestão de pessoas que podem coexistir dentro da organização, como que as empresas atuavam na parte de produção e fábrica, né? Como que eles atuam na parte de escritório, ambiente corporativo, no atendimento aos consumidores e nos serviços externos. Então, foram 4 captações diferentes, 4 modelos de gestão de pessoas coexistindo dentro da organização, eventualmente, e segmentando essas informações entre o modelo clássico, motivacional, estratégico e competitivo. E quais foram nossos achados com base nesses dados, nessa informação inicial? Que nós temos entre os lugares incríveis, de fato, um percentual de empresas que já conseguem formular um modelo de gestão de pessoas no estágio competitivo bastante elevado, né, entre os diferentes tipos de local de trabalho, até mesmo no ambiente fabril de produção, temos um percentual elevado de 23% das empresas que já atuam no modelo competitivo, e principalmente no ambiente de escritório também 36%, percentual ainda mais alto. Por outro lado, lá no modelo clássico, onde a gente tem um percentual menor de empresas nos 4 tipos de local de trabalho, a gente observa até que na parte de serviços externos, nenhuma das empresas marcou para a gente ainda figurar no modelo clássico de atuação. Existe uma grande diferenciação entre o estágio de desenvolvimento desses modelos nos lugares incríveis, quando a gente compara com as empresas não classificadas também. Então, a gente observa nesses 2 blocos. Aqui são os lugares incríveis. Desse outro lado, temos as empresas que participaram do processo, mas não se classificaram entre os lugares. E lá nós temos principalmente o modelo clássico ganhando um peso bastante forte, né? O modelo de atuação nos escritórios, 42% das empresas trouxeram para a gente um estágio de desenvolvimento no modelo clássico. Então, temos aí uma clareza grande entre diferenciação entre as empresas classificadas e não classificadas. A gente sabe que outros aspectos influenciam aqui também nessa classificação. De fato, essas questões nem tiveram uma pontuação na pesquisa, mas elas refletem como que o nível de desenvolvimento das áreas de gestão de pessoas é bastante diferente entre esses 2 grupos de organização e como um avanço nesses diferentes modelos de gestão de pessoas, entendendo sempre as diferenças entre esses locais de trabalho, entre os diferentes modelos que podem coexistir na empresa, mas como um avanço nesse modelo pode trazer também um nível de autonomia e um nível de coexistência entre as diferentes áreas dentro da organização para um modelo de gestão mais avançado e com uma gestão de pessoas mais bem estruturada. Então, essa é a nossa primeira mensagem sobre os dados dos lugares incríveis sobre os modelos de gestão de pessoas. E a partir dessa pergunta, que foi uma pergunta inicial que a gente fez para mapear os modelos, nós fizemos outras 13 perguntas para mapear os diferentes processos de gestão de pessoas e ter um modelo mais claro, mais evidente de como que as empresas se diferenciam entre esses modelos quando a gente fala sobre a atuação da liderança, quando a gente fala da atuação em remuneração ou da participação e autonomia dos funcionários. Isso foi mensurado também na pesquisa do ano passado em 13 diferentes questões. Então, com isso, a gente tenta entender tanto a coexistência entre os modelos, mas também a coerência entre as práticas, o quanto a gente atua de num modelo competitivo, por exemplo, quando a gente fala da liderança, e como que isso vai se refletir depois quando a gente vai abordar um modelo mais estratégico, mais clássico, motivacional, quando a gente fala das pessoas. Esse era um outro objetivo para a gente nesse estudo, entender a coerência entre as práticas e os modelos adotados. Então, o primeiro exemplo nesse sentido é o seguinte: nós temos aqui 2 dados diferentes. Uma vez, quando a gente pergunta como é o desenvolvimento do principal papel das lideranças nos lugares incríveis, de acordo com os modelos de gestão de pessoas, nós temos aqui entre os nossos dados que controlar as pessoas para que eles tenham uma entrega baseada em padrões pré-estabelecidos é um padrão bastante
ou pouco frequente entre os lugares incríveis, né? A gente observa principalmente nos escritórios e no atendimento ao consumidor, só 6% das empresas nos trouxeram esse cenário. Mas, do outro lado, quando a gente pergunta como que é definido o papel das pessoas e a liberdade delas para influenciar na atuação, na adaptação das suas tarefas no dia a dia, observamos que os funcionários são alocados em funções especializadas, então, ao contrário do que a gente está falando aqui, num percentual muito mais elevado, principalmente aqui no atendimento ao consumidor. Então, esse equilíbrio entre o que a gente está falando em um sentido no papel do gestor, nesse caso, e depois no papel das pessoas, é importante, justamente o professor André Fischer trouxe para a gente o quanto que o contrato psicológico ele está sendo abordado nessa questão de modelo de gestão de pessoas. Se eu prometo para o funcionário um nível de autonomia mais alto, quando eu falo da liderança, eu preciso também trazer isso para os funcionários no dia a dia, na liberdade para adaptar suas tarefas. Então, do outro lado, a gente observa o mesmo cenário no modelo competitivo, né? Assumir de forma autonomia e dar autonomia para os funcionários. É um papel bastante adotado pelas empresas para os líderes, mas quando a gente observa para os funcionários ter liberdade para adaptar suas tarefas e entregar suas responsabilidades da forma como eles desejam, a gente observa um percentual muito mais baixo nesse cenário. Então, esse equilíbrio também é outro aspecto importante que a gente tentou mensurar, e a gente devolve para as empresas participantes da pesquisa também informações sobre os seus resultados para que elas possam também fazer adaptações em seus modelos com base nos resultados coletados pela pesquisa. A gente observou esse modelo de coerência entre práticas e no final a gente chegou nesse novo modelo, então tendo uma coerência entre as práticas adotadas pelas empresas nos 4 modelos de gestão de pessoas, fizemos uma média de cada um dos tipos de locais de trabalho, considerando esses 13 aspectos avaliados, né? E nossos resultados finais foram estes. Quando a gente compila as 3 informações, nós observamos na comparação com o resultado inicial, com a nossa pergunta inicial, que nos lugares incríveis, principalmente o modelo clássico, para as partes produtivas e de serviços externos logísticas, elas ainda estão aparecendo num percentual bastante elevado, 21% e 19%. E lá atrás, quando a gente perguntou inicialmente como era a percepção do RH sobre o desenvolvimento dos modelos de gestão de pessoas nessas áreas, nós tivemos percentuais de 10% e 0%, respectivamente. Então, aqui a gente está vendo que também é necessário uma clareza maior das empresas, de fato, nas diferentes práticas de gestão de pessoas, como que ela está atuando. Às vezes a gente atua de uma forma pensando que está coerente com o que a gente está prevendo em outros modelos de gestão de pessoas, em outras etapas das práticas de gestão da nossa empresa, mas, de fato, existe um descompasso entre algumas práticas que vale a pena serem revistas. E lá nas empresas não classificadas, a nossa maior diferença a gente observa no ambiente corporativo, em que as empresas até, de fato, atuam em modelos de gestão de pessoas mais avançados do que a gente observou lá atrás. Então, na pergunta inicial, nós tivemos um percentual de 42% das empresas dizendo que atuam ainda no modelo clássico para o escritório corporativo, mas, de fato, aqui a gente vê os percentuais são mais altos nos modelos mais avançados de gestão de pessoas. Então, a clareza para as empresas não classificadas, às vezes, também não é tão grande. Isso interfere, claro, na forma como a gente vai construir o modelo como um todo e como que as diferentes estratégias nos diferentes tipos de local de trabalho vão coexistir dentro da organização também. Então, são essas 2 mensagens que são importantes para a gente aqui. O quanto que o nosso modelo está alinhado entre os diferentes modelos, entre os diferentes tipos de local de trabalho. O professor André Fischer trouxe para a gente que podem coexistir modelos diferentes, mas principalmente quando a gente vai observar o alinhamento horizontal entre as práticas, aí sim faz sentido a gente ter um alinhamento mais claro para a gente conseguir sustentar o contrato psicológico desenvolvido com os funcionários e com as diferentes unidades produtivas da empresa, para que, de fato, a gente reflita o que a gente está cobrando de um lado, o que a gente está esperando do outro, o que a gente oferece para os funcionários trazerem o melhor trabalho que eles possam oferecer dentro das condições pré-estabelecidas. E aí, por fim, a gente mapeou dentro desses 13 processos quais são os principais pontos que trazem para a gente algum cenário de desalinhamento horizontal. Tivemos aqui 5 pontos centrais. 2 deles falam do nível de participação dos funcionários em processos, então, quanto eles participam da definição de metas
e da definição de suas tarefas, que foi o que a gente acabou de ver. Aparece para a gente também que o peso dos componentes do mix de remuneração, às vezes ele também apresenta algum tipo de descompasso, quanto que a remuneração fixa ou benefícios tem um papel preponderante dentro da remuneração, quando a gente observa depois o nível de responsabilidade e autonomia que a gente pede para os funcionários. O tipo e objetivo das ações de treinamento e desenvolvimento dentro das organizações e também o nível de flexibilidade que a gente dá para os funcionários de ter algum tipo de controle sobre a sua jornada de trabalho. Esses foram 5 pontos que apareceram para a gente com maior descompasso, desalinhamento entre as práticas citadas no modelo de gestão de pessoas original e depois, quando a gente mapeou as demais práticas, de novo fica aberto para as empresas que já participaram no ano passado mapear essas práticas no seu sistema de planejamento estratégico de RH, que a gente tem uma versão gratuita para as empresas mapearem lá no sistema, mas a nossa equipe também fica aberta para conversar com vocês, para a gente fazer eventualmente alguns ajustes, identificar quais são os pontos de maior desalinhamento observados nas práticas de vocês. Então, sobre parte de modelo de gestão de pessoas que a gente tinha para trazer para vocês na manhã de hoje, eram esses dados, junto com a apresentação do professor André Fischer. A gente volta agora para todos os panelistas, para a gente conseguir trazer, eventualmente, dúvidas, responder o que vocês tiverem para abordar conosco sobre esse tema. Depois a gente segue adiante com a nossa apresentação.